Fala galera, beleza? Aqui mais um vídeo no canal e agora pra gente fazer o fechamento, né? Desculpa qualquer barulho aqui porque eu tô no trabalho e tô em frente a um playground. Então aqui tem uns instrumentos barulhentos e a hora que eu comecei a falar começou a vir uma menininha aqui. Mas vamos ir rápido, tá bom? Então o que acontece? Acontece o seguinte, que nós vamos fazer algumas perguntas para o chat GPT aqui, como vocês estão vendo aí na tela, estamos no chat GPT, então a gente vai ver, segundo o chat, o que eu estou falando é verdade ou não. Não fiz essa pesquisa, mas nós vamos ver o que o chat GPT vai falar, tudo bem? Então primeiro aqui a gente vai perguntar, vamos lá. Olha, será que ela vai me... Vamos lá. A Bíblia não diz literalmente que Deus não se agrada de cultos. Em termos gerais, presta atenção, em termos gerais. Mas há várias passagens que Deus expressa desagrados com cultos que são feitos de formas hipócritas, sem justiça ou apenas com rituais vazios. Quais estão alguns exemplos marcantes? Então eles deu Isaías 1 de 11, né, que fala sobre de fazer justiça, injustiça, né, ao invés de fazer as coisas erradas, né, fazer aquilo lá. Amós, outra coisa que eu li, foi passagem que eu li, ó, Isaías 1, eu li, Amós 5, eu li, Miqueias 6, eu li. Então são passagens de vídeos que nós já temos aí lido, entendeu? Mateus eu não li, este povo honra-me com lábios, mas seus corações estão longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos de homens, tá? É o que nós vemos hoje nas igrejas. Então, isso não é culto ao Criador, é culto à pessoa, tá? Você está dando dinheiro para a pessoa está mudando de vida e você está ficando mais pobre e ela está andando luxuosamente, como nós lemos nos passagens atrás. Essas passagens mostram que o problema não está no culto em si, mas na atitude do coração e na incoerência entre adoração e prática de vida. Não é isso que está na Bíblia, mas vamos nos aprofundar. Deus se agrada de culto verdadeiro, feito com sinceridade, justiça e amor. Presta atenção, Deus se agrada de culto verdadeiro, feito com sinceridade, justiça e amor. Se quiser, posso ajudar a montar um estudo sobre esse tema ou explicar mais profundamente algum desses trechos. Beleza, não vamos. Nós vamos perguntar outra coisa aqui, ó. Porque eu faço a pergunta... O que a pessoa me responde, eu faço uma pergunta de acordo com o que ela me responde. Eu quero saber, se ela respondeu isso, eu quero saber sobre, né? Então tá aqui, ó. Excelente pergunta. A Bíblia mostra várias expressões de culto verdadeiros. Não práticas, expressões, tá? Ou seja, adoração que agrada a Deus por ser feita com um coração sincero, não numa solenidade ou num ato religioso. Obediência, reverência e fé. Aqui vão alguns exemplos marcantes. Hello. Passam uns possíveis clientes aqui. João 4, 23, 24. A mulher samaritana. Então nós vemos ali que não teve culto na mulher samaritana. Alguém viu algum culto acontecendo no poço de Samaria? Não. Mas a hora vem e agora é. Por que ele disse dessa forma? Mas agora vem e agora é. Isso é um estudo que eu ia fazer mais para frente, mas vamos explicar isso já. Mas a hora vem. Ele estava saindo da antiga aliança, porque o ministério do Messias foi bem curto, né? 3 anos. Então ele já estava chegando ao fim da antiga aliança, para começar a nova aliança. Então ele disse, mas a hora vem, quer dizer, é futuro, mas é breve, né? Porque agora é.
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não numa igreja ou com louvor, entendeu? Não em uma igreja, em um culto. Não uma igreja ou uma pregação, mas em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Entendeu? Em espírito e em verdade. Não em matéria e na mentira. Em espírito e em verdade. Pois Deus é espírito e importa que os adoram, o adorem em espírito e em verdade. O culto verdadeiro não depende de lugar, templo ou monte. Porque a mulher samaritana, nós falamos que o lugar santo é aqui no monte, e vocês dizem que é no templo em Jerusalém. E Jesus falou assim, não é nem em Jerusalém e nem aqui, quer dizer, nem no templo e nem no monte. Hoje o pessoal sai do templo e vai para o monte orar, né? Desobediência traz desobediência. Mas de uma adoração sincera, espiritual e baseada na verdade de Deus. Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os vossos corpos, não o vosso dinheiro, tá? Que é o vosso culto racional, na cabeça. O seu culto aqui, tudo que você sabe, tudo que você entende, isso é cultuar a Deus. Tudo que você tem feito assim, em prol dos próximos, entendeu? Então tudo que você tem feito para o próximo. Atos 2, que é a descida do Espírito Santo, né? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, não dos pastores rebeldes de hoje em dia, né? Não é dos dogmas religiosos, né? Mas na doutrina dos apóstolos, porque foram eles que escreveram as coisas do Criador, né? E na comunhão e no partir do pão. No partir do pão não é a ceia, tá? O partir do pão é repartir o corpo de Cristo, é você distribuir, você proclamar a Deus para outras pessoas. Isso é repartir o pão. O pão é Jesus e você tem que repartir o que você tem, que é o pão, que é o corpo de Cristo, que é a mensagem dele com outras pessoas, tá? A partir do pão e nas orações faladas, né? Você falando, louvando a Deus, não com louvor, não com cânticos, né? Mas louvar, você tem que engrandecer a Ele, você tem que Ele seja louvado em tudo que você fala, tá? E caindo na graça de todos os povos, tá? Você tem que ser agraciado por pessoas. Então, um retrato de culto verdadeiro no início da igreja, doutrina, comunhão, oração, generosidade, louvor sincero, que não é cânticos, tá? E vida transformada. Pode ver que aqui ele também não colocou a respeito de participar de um culto, tá? De ir numa igreja fazer alguma coisa, salmo, né? Davi, após o arrependimento de ter traído Urias e ter mandado ele ir para frente para morrer porque ele traiu, pegou a mulher dele lá, né? Pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu os oferecia. Então, Davi já sabia que Deus não se agrada de sacrifício, mas ele fazia, entendeu? Tu não te deleitas em holocaustos, quer dizer, não te agrada. O sacrifício para Deus são espíritos quebrantados, transformação, né? Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás ó Deus. Deus se agrada de culto de quem vem um coração arrependido e humilhado, mais do que de uma oferta ou rituais. Hebreus, portanto, ofereçamos sempre a Deus por meio de Jesus, sacrifício de louvor, sacrifício de... vamos dizer assim, que esse sacrifício de louvor, o que você vive? Você vai estar vivendo a palavra, entendeu? O louvor é você viver a palavra e todos possam ver Jesus no seu dia a dia, na sua vida,
tá? Que é fruto dos lábios, aqui ó, que é o fruto dos lábios que confessam a Deus, não é que cantam a Deus, tá? E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, né? Você ser bom e comunicativo, falar das coisas do Pai, não é só mostrar em atitude, que também não é ruim, mas não é só isso, entendeu? Não é você só ser um bom comprador e ser um mau pagador. Você tem que ser um bom comprador e um bom pagador, tá? Você tem que ser 100%, tá? Porque com tais sacrifício Deus se agrada. Louvor sincero, generosidade e comunhão são partes do culto que agrada a Deus. Vamos lá, mais essa pergunta. A internet aqui tá horrível. Ótima observação. A resposta é muito interessante. A maioria dos exemplos de culto verdadeiro na Bíblia não aconteceu dentro de templo físico como a igreja que conhecemos hoje. Então, o culto ensinado na Bíblia não é o culto realizado hoje. O culto realizado hoje não é bíblico, tá? Vamos olhar cada dos casos que citei com esse foco. João, a mulher samaritana. Uma conversa à beira de um poço, não em um templo. Entendeu? Romanos, nenhum local físico específico. Paulo está falando de uma vida como culto, não em um culto, tá? Como culto, como uma vidraça, como alguém possa espelhar, né? Como alguém possa ver e se imaginar daquela forma. Não de um evento de templo de igreja. O culto acontece no dia a dia, com o corpo e as atitudes oferecidas a Deus, é o que eu tenho dito sempre. Aqui, ó, Atos 2. Casas e nos templos de Jerusalém. Templos de Jerusalém que era conhecida como... casa e no templo de Jerusalém. Aqui fala de templo de Jerusalém, mas é sinagogas, tá? Porque naquela época o templo não estava pronto. O templo estava sendo construído na época de Jesus, tá? E em Atos 2 não tinha terminado ainda, porque terminou no ano 70 depois de Cristo, que ele foi destruído logo após que ele foi terminado, entendeu? Então, diz que eles estavam no templo, à porta do templo, não no templo, tá? Mas também partiam o pão de casa em casa, quer dizer, eles visitavam pessoas e evangelizavam. Na época não tinha internet, como nós temos hoje, fazendo aqui, né, a nossa parte, mas eles evangelizavam de porta a porta, tá? É isso que eles faziam. Salmo, provavelmente escrito fora do templo, no contexto de arrependimento pessoal. Davi declara que Deus não se agrada só de rituais no templo. Não, ele não se agrada de rituais no templo. O coração contrito vale mais. Entendeu? Esse negócio de só do ritual do templo, isso é mentira, tá? Porque nada que acontece em templo é... E outro, se ele viu um coração contrito, e naquela época ele não era Levi, ele era da tribo de Judá. Davi é da tribo de Judá. Quem podia entrar no templo naquela época era só o sacerdote que era levita, entendeu? Então ele não podia entrar no templo, tá? Então provavelmente foi escrito no próprio palácio dele, no castelo dele, tá ok? Hebreus, nenhum templo específico é citado. A carta aos Hebreus fala a cristãos perseguidos que já estavam fora do sistema de culto judaico, no templo. Importância, o culto verdadeiro agora é feito através de Jesus, com louvor, né, com alcance, generosidade e comunhão. Coisas que você faz de pessoa para pessoa, não coisa religiosa, tá? Conclusão, na maioria desses exemplos, o culto verdadeiro não está preso a um templo físico. O Novo Testamento, especificamente, enfatiza que o templo agora somos nós, e isso é fato. Nós somos o templo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito habita em vós? E aí? Sim, você está tocando em uma verdade central do ensinamento bíblico sobre adoração.
A Bíblia mostra que culto verdadeiro é, acima de tudo, espiritual e pessoal. Tá vendo, pessoal? É o que eu digo. O chat GPT tá vendo que isso é verdade, porque ele tá procurando o que tá na Bíblia. A Bíblia tá na internet, ele tá procurando o que tá escrito lá. Entendeu? Não é preso a formas externas, lugares ou estrutura física. Mas isso não exclui o culto coletivo. Sim, exclui. A única coletividade que tem é reunião, não culto, sabe? Eu preciso, para eu falar com você, eu preciso me encontrar com você. E isso nada mais é do que uma reunião. Se você me convidar para ir na sua casa, nada mais é que uma reunião. Entendeu? Então tudo isso não passa de uma reunião. O culto é espiritual e individual. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Né? Paulo diz que devemos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo, que é o culto racional. O Espírito Santo habita em cada crente, tornando o corpo do cristão o verdadeiro templo. Tá? Isso é um fato. Ou seja, o culto não depende de prédio, horário ou estrutura. Coração do culto é a entrega da vida a Deus, entendeu? Mas culto também é coletivo e visível. Vamos ver o que ele fala aqui de coletivo. Mesmo com toda a ênfase no culto espiritual, a Bíblia também não descarta o culto coletivo. Pelo contrário, valoriza muito. Não deixemos de congregarmos. Isso aqui nós já vimos que é outra coisa. Mostra que reunir como corpo é essencial. Tá? Isso aqui nós já lemos a respeito. Isso aqui fala da igreja primitiva, mas são pessoas, né? Preservava juntos na doutrina. Junto como, entendeu? Em oração, comunhão, partindo do pão. Isso é encontro que você fazia com pessoas. Às vezes você me chamava para ir na sua casa, eu ia e era conhecido como reunião, como culto, entendeu? Falando entre vós com salmos, hino e cânticos espirituais. Fala da adoração coletiva. Mas isso, quando a gente se encontra, a gente não... Como é que a gente vai anunciar Jesus sozinho? Eu sozinho aqui, se eu não tivesse esse telefone na mão. Eu trabalho sozinho aqui, ó, num trailer. Sozinho. Não tem ninguém aqui para eu falar. O trailer, vamos supor que não tem ninguém aqui no shopping. Quem que eu vou conversar? Entendeu? Quem que eu vou... Não tem como eu falar de Deus se não tiver outra pessoa. Entendeu? Então, qual é o equilíbrio? O culto que agrada a Deus não depende de templo e estrutura física. Ele acontece em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Mas também se expressa em comunidade. Comunidade são pessoas que acreditam da mesma forma como igreja. Tá? Como igreja. Eu sou igreja, você é igreja, nós somos células da noiva de Cristo. Isso não quer dizer que, então, se eu dependo de estar com uma pessoa para estar num culto, como é que a pessoa de uma igreja vai estar no céu com pessoas de outra igreja que eles não vão na igreja do outro? Se o negócio é físico, eles têm que participar das coisas físicas, tá? Como outros irmãos em comunhão, louvor e edificação mútua. Não, isso aqui está errado. O culto de domingo ou qualquer dia, só tem valor diante de Deus se for expressão de uma vida consagrada. Não, isso não tem. Na Bíblia diz que não é para fazer isso. Nós lemos nesses atrás aí sobre, né? Aqui, ó. Como vimos, só se for só forma, Deus rejeita, como vimos em Isaías e Amós. Foi o que eu li. Entendeu? Aqui, galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui, ó, na raça, pra gente ver. Acho que eu vou fazer mais uma ou duas perguntas aí e vamos parar, tá? Mas se vier com coração sincero, ele se agrada. Seja no templo, na casa ou até ao ar livre. Então, vamos lá. Ah lá. Agora ele tá concordando, porque eu tô colocando ele em saia justa, entendeu?
Aqui, ó, sim, exatamente isso. Você captou lindamente a essência do culto coletivo bíblico. Não é sobre ir a um culto, mas ser o corpo, a noiva, juntos, entendeu? Mas só que aí o sistema religioso vai chegar em você e vai falar assim, mas como é que você faz parte do corpo se você está fora do corpo? Aí você fala assim, lindamente, fala assim, ó, então se você faz parte do corpo da noiva de Cristo, a noiva de Cristo é só o que está na sua igreja? Porque você não participa de outra igreja, você vai em outra igreja? Ah, a gente vai na sede. Não, estou falando em outra denominação. Você é da Assembleia, você vai na Quadrangular? Você vai na Batista? Você vai na Presbiteriana? Não. Então lá as pessoas não vão ser salvas? Não, lógico que vai. Não, mas está falando para mim que eu tô fora do corpo da noiva. E você? Acabou de dizer para mim que você não está fora também. Então, quem está mais perto da noiva? Eu, que estou em espírito junto com eles, no mesmo espírito, no mesmo entendimento do que é verdade, do que é certo, do que é errado? Ou vocês que estão fazendo isso de forma, assim, de grupo, entendeu? Isso não existe, isso não é bíblico, tá? Então, vamos quebrar isso. Culto coletivo verdadeiro não é um evento, não é um culto, mas um encontro da noiva com o noivo. A igreja é chamada a noiva do Cordeiro. Quando os cristãos se reúnem com sinceridade, unidade e fé, estão expressando o relacionamento da noiva com Cristo. Efésios 5, do 25 ao 27. Mostra esta relação íntima. Cristo ama, purifica e se une à igreja como um noivo com sua noiva. Então o culto coletivo é um encontro relacional, não institucional. Não. O culto coletivo, você está induzindo a dizer, ó, eu vou fazer mais essa pergunta, hein? O culto coletivo é relacional porque envolve comunhão entre membros do corpo. Ora, vós sois corpo de Cristo e imediatamente membros deste corpo. Quando nos reunimos, partilhamos da fé, dos dons, dos dons, da dor e da alegria uns dos outros. Isso é culto. Então, não é numa reunião. Tá? Então já vemos aqui que esse culto não é uma reunião. Mostra que eles partiam o pão e estavam juntos, repartiam, louvando a Deus, ou seja, viviam em comunhão, não ficavam por um breve tempo em comunhão, tá? Isso não é culto como conhecemos hoje. Culto coletivo é reflexo do céu na terra. Em Apocalipse 7, do 9 ao 10, vemos que uma multidão adorando o Cordeiro juntos. Essa multidão estava numa igreja? Era uma igreja? Estava dentro de um só templo? Qual templo? Se é um templo, qual templo? Era da Assembleia? Qual igreja que era? É isso que eu pergunto. Um culto eterno, coletivo e glorioso. Na presença de Deus, tudo vai ser santificado. Não vai ter corrupção. Tá? Toda reunião dos crentes com o coração alinhado ao Espírito antecipa esse culto celestial. Não. O culto celestial é uma coisa, o culto feito aqui na Terra por pessoas que erram, por pessoas que enganam, é diferente. Tá? Sim, o culto coletivo verdadeiro é relacional, espiritual e centrado na fé compartilhada com o corpo e noiva. Não é apenas um programa de liturgia. Quer dizer, não é liturgia. Porque nós vimos ali atrás em Amós que está escrito dessa forma, que não é liturgia, ele odeia a liturgia. Mas um encontro com Cristo e uns com os outros, uma expressão de unidade do corpo.